Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estiver aqui nos acompanhando. André Bom Tempo no nosso Notícias Comentadas, do seu podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, um podcast que não perdoa e não dá espaço para golpistas. É isso aí, meus queridos. E Moraes, segundo notícia aqui do jornal Metrópolis, manda PGR se manifestar sobre prisão de Bolsonaro. Conforme consta na notícia, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a necessidade de prisão preventiva de Jair Messias Bolsonaro. Olha aí, que chegando firme e forte em Brasília e no Brasil de modo geral, né? Não só na aqui também. Dando seguimento aqui com a a nota, obtido pela coluna, o despacho foi assinado pelo magistrado no dia 18 de março ao analisar uma notícia-crime protocolada contra o ex-presidente. O negócio tá feio aí para o ministro determinou que a Procuradoria opine se, ao convocar atos os delitos de obstrução de justiça, incitação de ações democráticas e coação no curso do processo. São esses pontos ali a ação pela primeira turma do Supremo. Por fim, Alexandre de Moraes solicitou o parecer do Ministério Público Federal sobre se há necessidade de aplicar medidas cautelares para restringir a atuação de Bolsonaro em novas convocações que possam incitar atos antidemocráticos. Olha, gente, em que pese aí que eu não morri das observações e de qualquer tipo de notícia, fica sempre lá o pessoal, inclusive que foi contra a nomeação do cara quando o Temer, né, o golpista Temer, como muitos colocam, entrou de Moraes, né, o vulgo Xandão, uma coisa extremamente desnecessária para não usarmos aqui outros termos. O ponto e a retórica bolsonarista de que nós estamos numa ditadura, de que o comunismo venceu, que o escambau. Primeiramente, o comunismo não venceu, foi nada. Primeiramente, Lula e o PT, a base, a direção majoritária aí do PT, de nada tem de compactuados com o grande que governam para o mesmo, que olhe para outras questões sociais, mas a gente sabe, e isso não foi diferente nos outros mandatos petistas, como é a relação do governo com o grande cidades e outras coisas, como foi, por exemplo, o golpe de 64 e os diversos atos institucionais que se estabeleceram aí desde então. Dentro dos ritos jurídicos aí que estão ocorrendo, e muitos políticos, e detalhe, nem todos, né, mas muitos políticos pagando aí pelos erros que cometeram. E nem sequer ainda estão pagando de fato, né? A gente ainda está vendo a coisa tropeçando. E vamos ver de fato o que é que vai ocorrer. Espera, clama aí pela prisão de fato de Bolsonaro dentro aí do processo que já está ocorrendo por conta do que consideram ter sido aí os seus anos de governo e também todo o incentivo que ele sempre deu a questões golpistas, apoio aos militares de 64 e, evidentemente, as posturas antidemocráticas do presidente, como agora, por exemplo, a questão da tentativa, por exemplo,
pelo fato das políticas desastrosas no governo dele, que culminaram aí num atraso no cuidado, na prevenção e tratativas com relação à Covid-19, que resultaram aí em em milhares de mortes, e agora ele está sendo julgado aí por uma questão tão importante, por uma questão importante. Vamos dizer assim que, em que pese tudo que foi aí no período da não um outro teor aí, um teor diferente de gravidade. Mas de qualquer forma, está aí colocado um ponto para ser observado. Outras questões aqui que a gente precisava ver, até justamente mostrando que não estamos numa ditadura comunista e nada do tipo, é que ainda corremos o risco, considerando que o único propriamente forte, relevante, e ainda assim possivelmente, né, sabe-se lá o que ocorrerá nos próximos meses, até as eleições gerais de 2026, sabe-se lá o que ocorrerá aí ao longo de pouco mais de um ano, ainda existe forte possibilidade dele não conseguir um quarto mandato, né? Considerando que, ao novamente ser presidente, ele está aí no seu terceiro mandato. As pesquisas para o próximo período e também a figura do Tarcísio, governador do estado de São Paulo, que aos poucos tenta quebrar, desvincular a imagem dele com Bolsonaro e se projetar como uma nova direita, como uma direita melhorada ou como uma nova liderança, alguém que está elegível e que poderá dar fim à era Lula no Brasil. Então, são pontos aí também discutíveis que levantam essa preocupação, porque enquanto a extrema-direita fala aí em ditadura, na verdade a democracia liberal burguesa está funcionando normalmente e, inclusive, como estamos aqui falando, possibilitando uma possível derrocada do PT, se nada for mudado até lá, se não houver uma forte mobilização da esquerda e o próprio governo entender de uma vez por todas isso, e conforme o funcionamento da democracia burguesa, é muito provável, claro que a gente não pode lidar aqui com certezas, mas é muito provável que Lula e grande parte aí da chamada política progressista tenha um grande baque, tenha um grande enfrentamento aí contra a direita nas próximas eleições, até mesmo por conta de, segundo nova pesquisa da Quest, o governo agora está com um nível de desaprovação maior do que das outras vezes. Isso acaba, eu diria que, tirando o sono aí de muita gente, por mais que eles talvez não admitam aí num primeiro momento. Mas são coisas aí que e realmente deixa aí um... E claro, outras questões, outras atividades que aqui no podcast mesmo de debates a gente está sempre tocando com relação
ao meio ambiente, às tensões climáticas e, claro, o direito da população a uma cidade para todos. E por essas e outras falaremos aí também sobre questão de privatização de parques, privatização da Sabesp, privatização disso, daquilo. Afinal de contas, tudo converge, tudo está unido a uma melhor qualidade de vida para a população, que infelizmente vendo aí na prática. Mas ainda bem que existem pessoas aí como o Carlos, meu entrevistado, e tantas outras que diariamente, rotineiramente conversamos aqui no Mesa de Debates, para justamente mostrar que uma outra realidade, um outro mundo é sempre possível. Então, é isso aí, minha gente. Queria finalizar aqui o programa de hoje, então. Lembrando que é o primeiro Notícias Comentadas de abril e teremos muito mais aí ao longo desse mês. Um beijo então no coração de todos e tchau!